de número 92, o verso 12, é o tema da festa escolhido. Eu queria, por favor, eu vou ler, vou contar até 3, e no 3, os irmãos irão recitar o texto. Diz assim o texto: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Só isso. Volta lá no 12, só queria ler isso. Eu falo e você repete. Diga: o justo florescerá, como a palmeira, e crescerá, como o cedro, no Líbano. Amém? Aplauda Jesus, por favor. Algumas coisas eu consigo extrair do texto. A primeira coisa é que nós sabemos que esse louvor do Salmo 92, ele é direcionado totalmente para o Shabat. O Shabat é um costume do Oriente Médio. Eu não vou falar só do judeu, porque também os muçulmanos têm. E eles ficam da sexta-feira às 18 horas até sábado às 18 horas, início da noite de sexta até o término do dia de sábado, descansando, onde eles não podem nem acender fogo, não podem fazer nenhum tipo de esforço físico. E nesse momento eles descansam, eles oram, eles cantam. E existiam canções naquela época que eram feitas somente para esse momento de descanso, momento de paz, momento onde eles consagravam um tempo a Deus. É interessante nós ressaltarmos que esse salmo foi escrito nessa conotação de descansar, de alegria. É escrito nessa conotação de entender esse momento que nós temos que viver. Só que é muito contraditório hoje nós falarmos acerca de descanso. Vivemos num tempo onde nunca se fez tanta hora extra, nunca se correu tanto atrás do prejuízo. Eu tenho muitos membros que, por trabalharem de não serem carteira assinada, ou até outros que trabalham de carteira assinada, nos momentos livres eles tentam uma segunda opção, uma terceira opção de trabalho, e aí se desdobram em Uber, se desdobram fazendo hora extra, se desdobram no mercado multinível, se desdobram de todas as formas para poder atingir, de fato, as metas que elas têm financeiramente e até mesmo os focos de conduta de vida, de sucesso na qual elas querem alcançar. É interessante ressaltarmos que tudo quanto é dito e tudo quanto é feito para a melhoria da sua família, da sua casa, da sua história é muito bom. Só que com uma coisa eu aprendo quando eu observo a história da Bíblia, a história da criação, que por mais que seja dificultosa, trabalhosa, por mais que seja árdua a luta, você precisa tirar um tempo para você. Você precisa tirar um tempo para descansar. E o interessante é que o descanso do judeu não era um descanso onde ele dormia até tarde. Eu conheço pessoas que falam: pastor, como é domingo, eu não vou para a escola de sabedoria porque eu preciso dormir até tarde. É o único dia que eu posso dormir até tarde. E o judeu, ele não faz isso. No Shabat ele acorda bem cedo. E ele não acorda cedo para trabalhar. Ele não acorda cedo para correr atrás dos ideais que ele tem como vida e metas financeiras. Ele acorda cedo porque desde cedo ele quer adorar ao Senhor. É parecido com aquilo que a Nádia Santoli canta, e a Tayane cantou esses dias aqui, que eu quero me ajoelhar antes do sol nascer, quero me declarar antes do amanhecer, antes que o mundo acorde e tente lembrar você, eu quero te adorar. O judeu, ele não acorda no sábado de manhã com o propósito de falar: olha, hoje eu vou trabalhar. Ele entende o seguinte: já que todos os dias da semana eu acordo para trabalhar em busca daquilo que são os meus ideais, hoje eu vou acordar para quê? Para ser o ideal de Deus. Porque o projeto de Deus do início do mundo até o dia hoje foi se relacionar com o humano, foi querer fazer algo próprio. É por isso que em tudo ele vai dizer: façamos, haja. Mas quando ele vai fazer o homem, ele faz com a própria mão. Por quê? Porque ele queria que viesse dele.
O espírito que você tem, que é o fôlego de vida, é de dentro dele. Foi ele que soprou nas narinas do homem, para que o homem pudesse respirar. Então o que te faz estar vivo é aquilo que estava dentro de Deus e ele depositou em você. Ele fez isso para quê? Para que nós pudéssemos ter uma intimidade com ele, uma aproximação. E o que a gente faz no dia, pelo menos um dia, onde nós temos que dedicar 24 horas a ele? Não, nós não fazemos isso. Nós pegamos essas horas e trabalhamos. Nós pegamos essas horas e nos enchemos de compromisso. Isso também serve para mim. E quando a gente acha que correndo atrás do prejuízo nós vamos resolver o prejuízo, por que a gente tem esse pensamento? É porque a gente acha que pelas nossas forças nós iremos resolver. Mas aí eu aprendo quando Deus fala: lançai sobre mim todas as vossas ansiedades. Eu quero dizer para alguém que está aqui hoje que existe um Deus que está cuidando de você, está dizendo: olha, dedique o tempo que você tem a mim. Por quê? Porque eu sou o Deus que cuido de você. É por isso que nesse século as maiores enfermidades são doenças psicossomáticas. O que é isso? Doenças que são psicológicas da mente e que são provenientes de estafes, síndrome do pânico, depressão. São problemas de pessoas que não dedicam tempo para si mesmo. E hoje Deus está dizendo para você: olha, não adianta o jardim todo estar bonito se você não estiver florescendo. Gente, a pior coisa que tem é você olhar para um jardim, está todo bonito, e quando você olha assim tem uma flor horrível. A primeira coisa que você faz é o quê? Arranca a flor. E tem gente que trabalha tanto para o jardim da vida ficar pronto, mas ela esquece de cuidar dela própria. Eu vim falar hoje para mulheres que estão aqui, está cuidando de família, de marido, de trabalho, de tudo. E Deus está dizendo: olha, Deus hoje te trouxe essa noite para você começar a cuidar de você também. E Ele quer te curar, Ele quer te sarar, Ele quer fazer que você entenda que você tem uma importância. Então hoje, para um pouco de entrar nesse ativismo desse século. Para quê? Para você cuidar de você. Aí o texto vai dizer que o justo vai florescer como a palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Primeira noite aqui a Natália Belo falou muito sobre palmeira. Ontem também a pregadora falou sobre palmeira. Eu não vou falar sobre palmeira aqui porque a gente conhece tudo de palmeira já. Eu quero falar sobre o cedro do Líbano. E o interessante é que no texto o cedro, além de ser do Líbano, ele está no Líbano, porque tem toda uma conotação. Eu fui em Israel agora em dezembro e eu vi o cedro do Líbano em Israel. É diferente. Por quê? Israel é deserto, mas a partir da parte do pouquinho do sul ali, um pouco abaixo do centro, que não é nem extremo sul, mas um pouquinho, que é no Mar Morto para cima, tem verde. É um deserto com verde. É incrível. É como se fosse essa linha aqui, ó. Aqui em cima é Israel. É assim mesmo. Do lado de Israel tem verde, plantas. Do lado da Jordânia é seco, não tem nada, morte, deserto. É incrível, é uma linha que delimita. E florescer como cedro do Líbano em Israel é muito fácil. Diga glórias a Deus por isso. Só que florescer como cedro do Líbano, no Líbano, é totalmente difícil. Me pergunta por quê? Porque a bênção que está sobre Israel não está no Líbano. E lá no Líbano é sequidão total. Mas ele está dizendo, aleluia, o justo vai florescer como a palmeira e vai crescer como cedro no Líbano. Deus está dizendo, não é ser linda aqui dentro de amarelo igual uma abelhinha, aleluia. É ser mulher de Deus lá fora no meio do Líbano. Não. Deus está dizendo, eu vou te dar a capacidade, não é somente de você florescer aqui dentro da igreja, não é no ministério. Deus está dizendo, eu vou fazer aqui ao redor do local onde você tem controle. Você vai florescer e você vai crescer no Líbano. Por quê? Porque o Líbano é um extremo deserto. Deus está dizendo, eu vou fazer você crescer no extremo deserto. Eu vou fazer você crescer na extrema luta. Eu vou fazer você crescer no momento em que você achava que não daria certo porque as coisas não estavam indo muito bem. É nessa hora que Deus está dizendo, eu vou chegar com surpresa na sua vida. E quando você achava que não estava muito bem, eu vou fazer as coisas dar certo, porque você vai crescer como cedro no Líbano. É lá. É crescer fora do lugar de crescimento. Alguém entende? É crescer num tempo de crise. E a crise tem uma coisa de bom. Me pergunta qual é, pastor? Que a crise coloca para fora o que a gente tem de melhor.
Já reparou que na hora da luta as pessoas te abandonam? Mas a Bíblia também diz que na luta, aleluia, é que na hora da aflição que nasce um irmão. Não entendeu? Deus está dizendo, tem situações na sua vida que aconteceram somente para eu distinguir quem é e quem não é. Teve problemas que aconteceram na sua vida de tribulações, para quê? Somente para eu separar, para você ver quem estava do teu lado e quem não estava. Eu tenho uma palavra de Deus, aleluia, que Deus essa semana vai mostrar para a gente quem é e quem não é. Eu vou melhorar isso daqui, porque essa semana Deus vai começar a trazer à tona as pessoas que verdadeiramente estão do nosso lado, ou as pessoas que se aproximaram da gente para se aproveitar. Por quê? Porque tem gente que só chega perto da gente para querer se aproveitar do momento. Mas não, nós vamos crescer no meio do deserto, num tempo ruim. Cedro, essa árvore, ela é mencionada 75 vezes na Bíblia. O interessante é que o cedro do Líbano, rapidamente, eu quero pregar muito rápido, hoje eu vou acabar o culto 9h30. O cedro do Líbano, ele tem um segredo, eu vou contar isso para vocês. E de repente você vai falar assim, pastor, como é que o senhor não sabia que ia pregar, ficou sabendo agora e tem um esboço? Está combinado? Não está. Foi porque essa mensagem eu preguei na igreja há pouco tempo, antes de ir para Israel. Foi o último domingo antes de ir para Israel, eu preguei essa mensagem lá na igreja. Quem lembra disso? Alguém lembra? E quando ela falou, você vai pregar? Eu falei, meu Deus, vou pregar o quê? Ela falou, tu tem uma mensagem nesse tema. Eu falei, no mesmo tema? Ela falou, é. Eu falei, então eu vou pregar. Está aqui. Primeiro, escuta isso. Nos primeiros 3 anos o cedro do Líbano, ele tem um segredo. Me pergunta qual? Tá fraco. Me pergunta qual? É porque a cada ano ele só cresce 5 centímetros. Você planta ele, no primeiro ano ele cresce 5 centímetros. Irmãos, isso daqui é 5 centímetros. Por um ano ela cresce 5 centímetros para fora e 1,5 metro para baixo. Segundo ano, mais 5 centímetros para cima, mais 1,5 metro para baixo. Terceiro ano, mais 5 centímetros para cima, mais 1,5 metro para baixo. Enquanto alguém está olhando para o cedro e está falando assim, está demorando muito tempo e não está nem crescendo. Por quê? Porque passou 3 anos e tem 15 centímetros. Para baixo tem 4,5 metros. Não, vou melhorar isso. De repente você não entende um pouco de unidade de medida. Enquanto tem 15 centímetros para cima, tem 450 para baixo. Deus está dizendo o seguinte, olha, o que estão, às vezes, os meus projetos são assim, no início aparentemente é pequeno, aleluia, mas os inimigos e aqueles que querem te arrancar, não sabem o quanto eu estou fazendo você crescer para baixo. E o interessante, que o crescimento do começo não é visto, o crescimento do começo ele é sentido, aleluia, a planta é pequena, mas tenta arrancar para ver se consegue. Deus está dizendo, olha, tu pode ser pequeno, mas eu estou te dando mais força que você pensa que tem. Aparentemente tem 15 centímetros esse copo, mas para baixo são 4,5 metros. Essa igreja aqui, ela tem isso aqui, ó. Aqui tem 4,5 metros. Ei, para cima da terra é desse tamanho e para baixo 4,5 metros. Pastor, não entendi. Olha para alguém e diga isso. Você é mais forte do que parece. Não. Você é mais forte que parece. Alguém está olhando e fala assim, ó, está no deserto, não vai crescer porque a terra ruim, estão enganados. Aleluia. Deus está te dando um crescimento, só que a escada de Deus é ao contrário da escada da terra. Deus é o seguinte, cresce para baixo, para quê? Para que depois você cresça para cima. Então a primeira coisa, Deus está dizendo, estou fazendo você se humilhar. A palavra de Deus diz isso, aleluia. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Deus está dizendo, aleluia, quanto mais fundo te jogarem, prepare-se, porque mais você vai crescer. E eu quero profetizar para alguém o crescimento essa noite. Por quê? Ninguém está vendo as lágrimas que você derruba. Você está linda aqui hoje. Está linda. Está usando o seu batom. Colocou os cílios. Tufinho, fia-fio. Passou antes na churrascaria. Pegou um pouco de carvão, passou na sobrancelha. Você está linda, mas só Deus sabe o que você está passando. Tem gente que está aqui hoje glorificando a Deus e cantando vai florescer, mas ela fala vai florescer da boca para fora, mas existe uma preocupação no coração e na mente. E Deus está dizendo para você, olha, de repente você pode ver que a sua força é pequena de 15 centímetros, mas eu estou te dando estabilidade e crescimento.
Tem um hino que diz: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Irmão, aleluia. Pode não estar crescendo, mas Deus está te dando raiz. Aqueles que são plantados por Deus, anota isso para colocar no status do WhatsApp. Aqueles que são plantados por Deus podem não crescer, aleluia, mas Deus, aleluia, está dando raiz, aleluia. É o tempo que não estão vendo, o crescimento que não estão vendo, aleluia, está indo de acordo, aleluia, com a raiz que está crescendo. Deus está fazendo nos primeiros 3 anos, Deus fez isso. Olha só que ordem linda da botânica. O cedro do Líbano, ele cresce pouco para cima, mas muito para baixo. E sabe qual é o interessante? Que a raiz dele tem raízes do cedro do Líbano que chega a percorrer, procura depois no YouTube, que chega a percorrer 150 metros até achar água. E sabe quando para? Só quando acha. Pastor, não entendi. Olha aqui, não se preocupa não. O tempo de refrigério vai chegar na sua vida. E quando chegar esse tempo de refrigério, você vai poder ver isso. Pastor, mas eu não vou conseguir. Vai. Porque enquanto não chegar refrigério, você não para de crescer. Aí nos 3 primeiros anos, escuta isso, ele cresce, isso daí, 5 centímetros. No 3º ano em diante, muda. Me fala o que acontece. A cada ano, cresce 20 centímetros. Então no 4º ano, só em um ano, no 4º ano, o cedro do Líbano cresce mais do que a vida toda. Entendeu? Gente, depois que passar esse início, depois que passar essa fase, vão se espantar com o crescimento. Por quê? Porque estava acostumado assim, ó, só cresce 5 por ano. É devagarzinho. Mas quando olharem para você, vão tomar aquele susto. Meu Deus, como cresceu. Meu Deus, como está diferente. Meu Deus, como está bonita. Hã? Você deve estar recebendo isso aqui porque tem muitas mulheres aqui no grupo que estavam desacreditadas, até pelas famílias. Aí a gente começa a investir. E tem gente que fala: pastor, fulano de tal está todo errado participando do congresso. Sem problema não, aleluia. Eu também, aleluia, estou errado, estou participando. Você também está errado, está participando. Quem aqui não está errado? Quem aqui não pecou? Quem aqui, a gente prioriza em vida com Deus, a gente prioriza em viver no Senhor. Mas todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. E a palavra vem dizer: por causa da graça nós fomos salvos. E alguém pergunta: qual o seu erro, pastor? De repente o meu erro não é o seu. Amém ou não amém? Mas quem já pecou hoje aqui? Hein? Tem um santo que não levantaram a mão. Ave Maria. Você vai para o céu. Tu não levantou a mão, Johnny? Pecou hoje? Cuidado, mano, tá pecando. Por isso está todo gordo. Você não está entendendo? Deixa eu estar dizendo. Vão se espantar com o que eu vou fazer na sua vida hoje. Vão se espantar. Não. O grupo foi crescendo. Reparou? Que a unidade de medida foi assim. Olha só que coisa linda. De 5 foi para 10 centímetros. Que era 5 centímetros por ano. De 10 foi para 15. Sim ou não? Olha que coisa louca que Deus me deu aqui. Então a unidade de medida é vezes 2. Sim ou não? E foi exatamente assim nessa igreja. Primeiro congresso, 25 mulheres. 25 vezes 2? Segundo congresso do ano passado foram 50 mulheres. 50 vezes 2? Esse ano são 102 mulheres. Tá vendo como a ordem é 2? Só que a minha Bíblia diz, ou melhor, que nós iremos crescer como o cedro do Líbano. E o cedro do Líbano, no 4º ano, ele cresce em vez de 20 centímetros. Então você pega o tamanho que tem, que é 15, multiplica e bota mais 5. Então de 100 multiplicado vai dar quanto? 200. Sim ou não? E bota mais 2. Mais 5, na verdade. 250? Levanta a mão. Levanta a mão. Eu quero crer que ano que vem nós teremos 250 mulheres nesse congresso. Porque o crescimento que era, aleluia, pequeno até hoje foi pequeno. Deus está dizendo: a partir de agora vai ser um grande crescimento que eu tenho preparado para cada um de vós.
Eu quero dizer que a partir de hoje, guerreiros, na vida de vocês, Deus vai trazer um crescimento enorme para a vida de vocês. O que até hoje vem andando em ordem periódica, a partir de agora vai ter um crescimento descomunal. Porque Deus vai fazer crescer no tempo dele, porque passou o teste do tempo. Aleluia. O Toque Não Tá canta isso, que a promessa tem um teste do tempo. Passou os 3 anos, e depois dos 3 anos, prepare-se para que possamos crescer de uma forma enorme. E essa palavra é para alguém que está aqui e tem investido há muito tempo e não tem visto o crescimento, e o crescimento até tem sido pouco. Deus está dizendo: eu vou fazer crescer mais do que todos esses anos que você viu. Crescimento na sua história. E se você recebe essa palavra, diga glórias a Deus. Interessante é que ela começa a crescer 20 por ano e vai crescendo 20 por ano. E essa árvore, que no primeiro ano tinha 5 centímetros, depois de alguns anos ela consegue chegar a 40 metros. E nós vimos a campo, eu até mostrei para minha esposa, no meio do deserto, a cena linda, só uma árvore enorme. E algumas coisas, eu fiz algumas anotações, eu quero compartilhar com você. Por quê? Porque essa árvore chega até a 40 metros de altura e 14 de diâmetro. Se a gente for dar a volta assim, ó, dá 14 metros, aproximadamente 14 passos para dar a volta. O caule, ele é muito grosso, porque também sobe, desce muito. E sabe o que eu aprendo? Olha aqui, olha aqui. Que árvore de 40 metros, irmão, é muito alta. Sim ou não? Sim ou não? Gente, uma árvore que cresceu com 5 centímetros e demorou para crescer, vai chegar uma hora que vai chegar a 40 metros. Pastor, o que isso quer dizer? Aguarda o tempo da espera. Aguarda essa espera, por quê? Vai ter recompensa. E o que é pequeno hoje vai crescer muito. O que hoje é contado, vai chegar com abundância na sua vida. E aquela árvore que aparentemente no início não parecia não dar certo, vai fazer dar muito certo. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que vai surpreender muito a gente acerca da sua vida. Parecia ser pequeno, mas não é. Vai crescer. Segunda frase, eu quero terminar hoje muito rápido. Olha, os primeiros frutos só dão entre 20 e 40 anos, que são os estróbilos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Olha, que pode demorar, porque imagina o que é você ter uma árvore, aguardar 20 anos para ela dar o primeiro fruto. Jabuticaba demora 15 anos, não é isso? Sim ou não? Agora tem muda com agrotóxico, que faz esse processo de 15 anos ser de 5, mas o gosto não é o mesmo. Jabuticaba, olha para mim, demora 15 anos. O cedro do Líbano demora 20 anos. Sabe por quê? Porque antes de você frutificar, você tem que crescer. Você tem que amadurecer. E tem gente que ainda não consegue dar frutos, não é porque não quer. Tem gente que vem para a igreja o ano todo, não consegue trazer uma alma para Jesus, não consegue ganhar ninguém, não é porque não quer. Sabe por quê? Porque ainda não é maduro espiritual. E o cedro do Líbano, ele respeita uma ordem. Me pergunta, qual ordem, pastor? Que antes de dar fruto, ele próprio tem que amadurecer. Ele próprio tem que crescer. Então tem gente que não é capacitado para dar fruto, porque ainda não é maduro. Maduro é espiritual. E se a gente for falar de maturidade espiritual, a gente quer ver uma coisa que dá problema aqui nas igrejas, aqui na igreja nunca deu: uniforme. Toda igreja que eu conheço dá problema no uniforme, porque eu não gostei do uniforme. Sabe por quê? Porque as pessoas abrem assim, ó, vamos votar. Gente, eu tenho 2 uniformes, esse ou esse? Qual é? Não, aqui eu falo assim, ó, o líder escolhe o uniforme sem pedir opinião e pronto. Acabou. Pastor, eu não quero usar. Então você não é dessa igreja. Escolhe. E se ficar feio? Vai ficar feio. Vai ficar todo mundo feio. E se ficar bonito? Fica todo mundo igual uma abelha. Tá linda. Não tem problema. E quando no começo da igreja até tinha umas que falavam, mas eu não gostei muito, é porque não está muito legal. Eu falava, aqui não. Aqui quem escolhe o líder e acabou. É maturidade, aprende isso. E se não quiser, irmão, aleluia, vai crescer na força. Porque enquanto a gente ficar preocupado em picuinha de eu não estou gostando, de coisa de pessoas neófitos da fé que começaram agora, a gente não vai conseguir florescer. E a gente só pode dar fruto, o primeiro fruto só dá depois que a gente amadurecer. E a igreja às vezes não cresce, por quê? Porque nós não estamos maduros espirituais.
Estou preocupado com a cor do uniforme. Estou preocupado com o meu sapato que está estranho. Estou preocupado com o ar-condicionado que não está ligando. Estou preocupado com o pastor que passou por mim e não apertou minha mão. Estou complicado. Não começa a acreditar, gente, pastor. O senhor nunca mais nem tirou foto comigo. Eu falei, minha filha, tira foto comigo a hora que você quiser. Vamos parar com isso. Agora não tem mais isso, mas no começo eu tive. Não, nem foto mais comigo que o senhor tira. Eu falei, vem cá. Vou te dar essa moral. Deus hoje está despertando a gente para se amadurecer espiritualmente, gente. Vamos crescer espiritualmente. A gente só vai dar fruto depois que a igreja do Senhor amadurecer. Então olhe para a pessoa mais bonita aí e diga, amadureça hoje. Não, tá fraco, diga, amadureça. Isso, vamos crescer. Amém? Ó, as raízes só crescem, só param de crescer quando elas acham águas potáveis. Sabe por que nós temos que crescer? Para a gente crescer como cedro do Líbano, nós temos que ter um fator. Me pergunta qual? Tá fraco. Me pergunta qual? Sede de Deus. Quer ver a sua vida crescer? Tenha sede de Deus. Quer ver você mudar de história? Ei, procure Deus como você procura crush na internet. Queira saber onde está Deus como você queira saber onde está o seu namorado, onde está a sua namorada. Esteja preocupado com Deus como você está preocupado com a pessoa que você está conversando aí na resenha. Sabe qual é o nosso problema? A gente faz muito para os nossos interesses próprios, mas a gente não consegue fazer quando os interesses é para Deus. E hoje Deus te trouxe aqui hoje para te despertar para isso. Porque chegou o momento dessa igreja, da igreja top, de você que está aqui me ouvindo e me vendo, você que de repente vai ver depois essa filmagem no YouTube, ou você que está ao vivo pela internet. Deus quer que tenhamos sede dEle, para crescer no meio do deserto. E gente, posso falar? Quase todo mundo aqui está no deserto. Quem está passando luta, levanta a mão. E quem está no meio da luta e quer crescer nesse deserto? Alguém quer crescer mesmo no deserto? Então, primeira coisa, para você crescer nesse deserto, tenha sede de Deus. Lembra o que o salmista vai dizer? Eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que se alegra quando é convidado para ir para o Paris 6. Tem gente que se alegra quando é convidado para ir para o Outback. Tem gente que se alegra quando é para ir para o jogo de futebol. Eu nem sei quanto foi o jogo do Flamengo hoje. Tem gente que se alegra, aleluia, para ir até para o Mendigão comer cachorro quente. Mas aleluia, nossa alegria tem que estar quando nós adentrarmos a casa do Senhor. É ter ansiedade por estar aqui. É contar as horas para vir para a casa de Deus. Por quê? Porque a geração que Deus vai fazer crescer em Jacarepaguá e no Rio de Janeiro é a geração que tem sede de Deus. Sede do Senhor. Quantos têm sede de Deus aqui? Quantos têm sede de Deus? E o interessante é que na época, o Anderson tinha até colocado essa imagem no projetor quando eu preguei. A raiz vai descendo, e quando tem a rocha, escuta isso, no meio do caminho, sabe o que ela faz? Ela não quebra a rocha não. Ela desvia da rocha, mas ela não desvia para um lado só e desce não. Tinha foto disso. Coloca aí, tenta procurar no Google e colocar no coisa. Raiz do cedro do Líbano. Ela desce, ela vai descendo, de repente tem até aí imagens ainda. Ela desce e quando chega uma pedra, ela se desfaz e para cada lado ela sai, ela abraça a rocha, se junta embaixo e desce de novo. Pastor, não entendi. Sabe o que ela faz? Aquilo que veio para impedir ela, que era a rocha de ela passar, aleluia, ela usa para fortificar ela. Porque, irmão, uma coisa é você arrancar uma raiz, outra coisa é você arrancar uma raiz que está abraçada numa rocha. Pastor, não entendi. Deus está dizendo, aquilo que veio para querer te parar, o que vai te dar mais força. Aquilo que veio para te destruir é aquilo que eu vou usar para te dar estabilidade. E quando alguém tentar te arrancar, não vai saber que eu vou estar cuidando de você. Então, antes de reclamar para essa luta que chegou na sua vida, entenda que isso vai te dar estabilidade espiritual. Eu quero dizer para alguém que está em luta, ei, isso não vai te parar. Não vai.
Deus vai te dar inteligência. Sabe para quê? Para você abrir, abraçar a rocha. Que é um conselho de louco. Abraça essa prova. Não foge dela não. Tem gente que está correndo. Tem, pastor, eu estou correndo de prova. Eu não estou não. Por quê? O apóstolo Paulo vai dizer isso. Eu quero me gloriar nas lutas. Eu me gloriei nas tribulações que eu estou passando. Por quê? Porque é nesse tempo que Deus vai fazer. É isso que me deu o amadurecimento, estabilidade. Então olha aqui, irmão. Aleluia. Tudo que você passou até hoje só serviu para te fazer mais forte. Faz assim comigo, ó. Faz. Não, faz. Faz aí. Isso. A Cláudia tá fazendo um crossfit. Ela chega lá em casa e, amor, tá grande, né? Eu falei, tá, amor. Enorme. Né? Faz. Ó, você tá ficando mais forte. Hã? Não. Ia te parar. Não vai te parar mais. A pedra no meio do caminho, irmão, só veio para trazer estabilidade para você. Então olha para a pessoa mais linda e fala assim, eu estou ficando mais forte. Fala, além de lindo, eu estou ficando mais forte. Isso. Tem uma coisa muito interessante. Escuta isso aqui. Que essa árvore, ela não gosta de sombra. Pastor, o cedro do Líbano, ela gosta de sol escaldante. Você já foi também no Oriente Médio, né? Na Turquia, eu lembro. Ela gosta de sol escaldante. Gente, quem gosta de andar num sol de 54 graus aqui? Não entendeu? Deixa te dando assim, ó. Ele está dizendo, para você crescer como cedro do Líbano, você tem que ser capaz por passar pelas provas mais remotas da face da terra. São em altas temperaturas, são grandes provas, são grandes lutas. E de repente você está dizendo assim, por que para mim tudo é tão difícil? Deus está dizendo, é difícil por quê? Porque você vai crescer num lugar onde ninguém quer crescer. Pastor, mas eu não tenho descanso. Porque Deus quer usar você para oferecer descanso para outras pessoas. Tem gente que fala, pastor, mas eu não tenho isso. Está dizendo, porque Deus quer usar você para levar para outras pessoas. Tem gente, teve um dia uma pregadora veio aqui ano passado na igreja e ela falou o seguinte, Deus não te escolheu como represa, Deus te escolheu como canal. Você nem vai ter muito, mas Deus vai te usar para dar para muita gente. O cedro, ele nunca teve uma sombra, mas ele é que oferece sombra no deserto. Não entendeu? Então, ao invés de reclamar, vai dando glória a Deus. Por quê? Porque Deus olhou para a terra e falou assim, olha, você não vai depender de muita gente não. Muito pelo contrário, vai ter gente que vai depender de você. Tem duas classes de pessoas aqui dentro. Aquela que só anda empurrada e dependendo dos outros, e aquela que está dizendo, eu não tenho muito, mas vem comigo. Vamos juntos! Tá difícil, mas eu tenho sombra para você também. Não me dê, não. Ei, tem gente aqui que nunca foi ajudado, nunca recebeu sombra, nunca recebeu descanso, mas vai ajudar muita gente. Então, para você entender o que Deus quer fazer em você, é o seguinte, ó, é oferecer o que você nunca teve. É difícil, hein? É dar o que nunca te deram. Não, eu costumo ouvir assim, ó, mas ninguém nunca me ajudou, então ajude. Por quê? Porque tem pessoas que Deus chamou para isso, somente para estender a mão. A Bíblia diz, melhor é dar do que receber. Então olhe para alguém, não, de verdade, não é para rir não, é sério. Segura a mão e fala assim, ó, se precisar de mim eu estou aqui. Fala, eu não tenho muito. Fala, eu não tenho muito, mas eu estou aqui. Não, fala, eu estou aqui. Aleluia, quem crê nisso, levanta a mão e diga glória a Deus mais alto que você puder. Interessante, sabe qual é, Tânia? Que essa árvore, olha só, ela pode crescer até 40 metros. E ela vive até 3.000 anos. Longevidade. Sabe o que Deus está dizendo? Quem te viu pequenininho daquele tamanho, não entende que o propósito que eu tenho para você vai ultrapassar anos. Vai ultrapassar expectativas. Em Jericó, quando a gente entra em Jericó, sabe o que a gente vê lá em Jericó, irmãos? A figueira que Zaqueu subiu. Até hoje está lá, tem mais de 2.000 anos. Ela está cercada, a gente não pode nem encostar, mas pode tirar foto, tem foto dela. E para ele subir naquela árvore, a árvore tinha que ser grande pelo menos, amém ou não amém? Então tem mais de 2.000 anos aquela árvore. No Getsemane tem árvores que a gente não pode encostar, por quê?
Porque foram as árvores que Jesus encostou no Getsemane, quando ele chora, lágrimas de sangue. E aquelas oliveiras têm mais de 2, 3 mil anos. Árvores milenares, que quando alguém olhou para o projeto, falou assim, não passa de um ano. No carnaval desvia. Não, final do ano está chegando as férias, eu sei como é que é, vai para Arraial, já era. E Deus já dizendo, eu vou surpreender muita gente acerca do projeto que eu tenho para a sua vida. Estão olhando e pelo teu tamanho não estão acreditando, mas eu vou fazer você crescer muito mais. Tem gente que está aqui, Deus está dizendo, nunca você vai sair da presença de Deus, porque Deus está te plantando no local aonde você vai ficar. E sabe qual é interessante? Que quem olha para a árvore e fala que a árvore não vai crescer, morre com no máximo 70, 80, 100 anos. E a árvore permanece. Muita gente que falou que você não ia permanecer, vai até sair, mas você vai permanecer no teu lugar. Pegou isso aqui? Então fala assim, ninguém me tira do lugar que Deus me plantou. Lamartine é um poeta francês do século XIX, ele vai dizer o seguinte: os cedros são monumentos naturais mais celebres do universo. A religião, a poesia e a história igualmente os consagram. Em Israel eles dizem que o cedro é um presente de Deus e uma escultura de Deus. Você é o cedro do Líbano. Você é o cedro que Deus separou para abençoar muitas vidas aqui na terra. Salmos 84, verso 11 diz assim: o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Salmo 21, 6 vai dizer assim, de dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O que eu quero que você entenda aqui essa noite, eu vou terminar agora, é que cada processo, que cada dia e que cada luta é Deus cuidando de você, para fazer você crescer, para fazer você prosperar. E eu posso falar, tu já passou muita coisa, não vai ser agora que você vai parar. Se eu sentar aqui, gente, em gabinete é muito legal, irmã Maria Cândida, porque quando a gente senta em gabinete, a gente escuta as mais diversas histórias. Eu tenho 200 ovelhas ativas hoje aqui na igreja, membros ativos da igreja, que vêm para o culto. Pelo menos 150 dessas pessoas dariam para escrever um livro, porque já passaram, Tayane. Tem histórias sofridas, tem histórias de luta, mas sabe o que me deixa feliz? É que domingo à noite, mesmo com todo o sofrimento que já passou, parece que a pessoa foi criada num berço de ouro. Ela bota a melhor maquiagem que ela tem. Ela sobe num salto que ela parcelou 15 vezes com a Gabi. Coloca a roupa, bota aquela cinta para a barriga esconder. E entra na casa do Senhor como uma princesa do Senhor. Tem homens aqui na igreja, aleluia, que a gente vai conhecer a história e fala, meu Deus, que tribulação esse cara foi, que problema, mas ele entra aqui bonito, de terno, às vezes nem de terno, mas com uma roupa normal, mas ele entra com tanta alegria, porque a Bíblia vai dizer que a alegria do coração formoseia o rosto. Tem gente que está tão alegre em Jesus, pastor, e qual é a alegria? Não tem carro novo, não tem casa, está desempregado, não tem dinheiro, está devendo, mas ele tem certeza que Jesus plantou na terra. E hoje eu quero trazer você, para você começar a glorificar a Deus e agradecer a Ele por aquilo que Ele te deu, por aquilo que Ele tem feito na tua vida, pelas vezes que Ele te livrou da morte, por ter te trago até aqui. Ei, faça uma introspecção na sua vida de ano passado, como você estava e como você está hoje. Foi difícil, foi, mas você está de pé, aleluia, a luta não te parou, o vento não fez você cair, e você está aqui adorando ao nome do Senhor. Porque o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Pastor, mas por que tem o cristão que desvia na luta? Porque não é justo. Pegou? Quem entendeu, diga glória a Deus. Pastor, por que no deserto tem gente que se afasta da igreja? Porque não é justo. Porque o justo, eu reparei aqui, pega essa preposição, não é cedro do Líbano. A árvore é cedro do Líbano, mas o cedro do Líbano aqui está no Líbano. E aí muda toda a conotação do versículo, porque Líbano só tem
deserto. Ele está dizendo: ei, é em lugar árido, é em lugar difícil de crescer que você vai crescer. Então,